Oi, olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para junto ouvir e pregar a palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. Quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos 8, 1 a 10. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele dia, havia de novo uma grande multidão que não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-lo de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhe: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 pães. Jesus mandou que a multidão se sentasse, e no chão depois pegou os 7 pães e deu graça, partiu e o dando aos seus discípulos para que o distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Era 4.000 mais ou menos. E Jesus se despediu, subindo logo na barca com os seus discípulos. E Jesus foi para a região da Dalmatuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Meus irmãos e minhas irmãs, vimos hoje no Santo Evangelho de São Marcos que Jesus faz o milagre dos pães e dos peixes. Ele estava pregando na beira do lago. Então ali tinha muita gente, a multidão de gente, mais ou menos umas 5.000 pessoas que a Bíblia fala no Evangelho de São Marcos. Então Jesus já era tarde e o povo estava sem comer. E Jesus não quis despedi-lo porque era tarde e muitos deles não iam aguentar voltar para suas casas porque vieram de muito longe. Então os discípulos perguntou o que fazer aqui, como alimentar muita gente aqui no deserto. Então Jesus perguntou a um deles, dizendo: Quantos pães vocês têm? Eles falaram: Temos 7. Jesus pegou os pães, olhou para o céu e deu graça, e mandou os discípulos distribuir à multidão. Também existia 2 peixinhos. Jesus derramou a sua bênção sobre os peixes e mandou que os discípulos o distribuísse para aquele povo. E todos comeram, e sobraram ainda 12 cestos de pedaços de pães que os sobraram. O milagre dos pães e dos peixes.
Jesus fez aí o milagre dos pães e todos comeram e ficaram satisfeitos. Este foi o Evangelho de hoje, a palavra viva de Deus que devemos guardar no coração, os milagres dos pães, que este milagre sempre esteja presente na mente e no coração de cada um. Que todos vocês que ouviram o Santo Evangelho durante este dia, pare e pense no que Jesus fez pelos povos. Se Jesus fez isto pelos povos, quanto mais Jesus vai fazer pela gente. Jesus sempre está do meu lado, do lado de vocês, olhando a necessidade de cada um que precisa. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa faltar nada. Às vezes demora, porque não é a nossa hora. Não é pelo tempo nosso que Jesus trabalha. Jesus trabalha pelo seu tempo, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe qual é a hora, o tempo e o melhor para realizar as suas graças sobre cada um de nós. Jesus, Ele nos criou, nos deu a vida e nos deu a liberdade de escolha para que possamos crescer. Mas Ele vai cobrar. Tudo tem um preço. Tudo que fizemos, vamos prestar conta ao nosso bom Deus. Por isso, devemos pensar um pouquinho para refletir e fazer a vontade de Deus. Sei que não é fácil, é difícil, mas quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente luta, a gente consegue. Só é pedir graça ao Divino Espírito Santo, pedir luz para Ele nos iluminar, nos entender qual é o caminho certo a seguir, o caminho de Jesus. Louvado seja Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha tudo um ótimo e santo sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.